Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos continuar com a nossa revisão. Então, expressões numéricas envolvendo as 4 operações. A expressão é aquela situação, problema que tem várias operações, né? A gente já fez de adição e subtração e agora aqui são as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que a gente tem que seguir uma sequência, uma regra. A gente vai fazer de acordo com o que vai aparecendo. Se tiver multiplicação e divisão, a gente resolve primeiro o que vem, ou a multiplicação ou a divisão. Depois a subtração e a adição, primeiro quem vem. Só que no caso aqui, quando se tem parênteses, colchetes e chaves, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois do colchetes e depois das chaves, correto? Deu para lembrar? Resolução de problemas envolvendo as 4 operações, a mesma coisa. Para a gente resolver um problema, vocês lembram que eu falo para vocês sempre? Lê o problema, se não entendeu, lê de novo, até conseguir. Então, o problema a gente precisa compreender. Quando eu falo para ler até entender, compreender o problema. Planejar a solução, que vai saber qual é a continha para fazer. Executar, ou seja, realizar a continha, efetuar. Verificar se o problema está certo e depois responder a pergunta. Lembram? Todo problema que tem uma pergunta tem que ter uma resposta. Agora a gente vai ver frações. Fração como parte de uma figura ou objeto. Aqui, ó, diz assim, ó, Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes de mesmo tamanho e pintou uma delas. Aqui é uma cartolina que ele dividiu em 4 partes e pintou uma delas. Que fração é essa? 1/4, porque ele dividiu em 4 partes, certo? Então, o numerador é o 1, que foi o que ele pintou, e o denominador é o 4, que foi a parte que indica quantas partes ele pintou, ele dividiu, certo? Aí, quando a gente for ler uma fração, a gente tem que respeitar algumas regras. Quando tiver 2 no numerador, a gente vai ler meio. Quando tiver 3 no denominador, a gente vai ler terços. Quando tiver 4 no denominador, a gente lê quartos. E por aí vai. Classificação de frações. Temos as frações próprias, que é quando o numerador é menor do que o denominador. Olha aqui, ó, 5/6. 5 é menor do que 6. Então, essa fração é própria. Fração imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador. 5/3. 5 é maior do que 3. Então, essa fração é imprópria. Fração aparente. Pode ser o inteiro ou pode ser uma fração imprópria, que no caso aqui, ó, é 6/3. 6 é maior do que 6, né? Mas para ela ser aparente, a diferença da fração aparente para a fração imprópria é que o numerador, ele consegue dividir pelo denominador. Então, se o numerador consegue dividir pelo denominador, essa fração é aparente. Agora, se não consegue, essa fração é imprópria, certo? Toda fração aparente é imprópria, mas nem toda fração imprópria é aparente, porque olha aqui, 5 não dá para dividir para 3, certo? Continuando, fração de um número. Fração de um número é quando eu quero saber quanto tem de número, de quantidade daquela fração. Por exemplo, Mário tem 24 figurinhas, ele pretende dar à sua irmã Luísa 2/3 dessas figurinhas. Quantas figurinhas correspondem a 2/3 de 24? Então, a gente vai pegar 24, que é a quantidade de figurinhas, dividir pelo denominador, 3, vai dar 8. Esse 8 eu vou multiplicar pelo numerador, vai dar 16. Então, ele deu 16 figurinhas para sua irmã, certo? Equivalência de fração. Equivalência é quando eu pego a fração e vou multiplicando ela ou dividindo de acordo com os números que eu tenho. Por exemplo, 6/8.
Eu vou multiplicar no caso aqui, desculpa, é 3/4. Se eu multiplicar o 3 por 2, vai dar 6. Se eu multiplicar o 4 por 2, vai dar 8. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. Eu sempre tenho que multiplicar aqui, pode ser que eu tenha que dividir também, mas o que a gente mais usa é multiplicar aqui na apostila. Eu tenho sempre que multiplicar pelo mesmo número, o numerador e o denominador, certo? Ó, aqui, ó, eu multipliquei por 2, deu 6. Multipliquei por 2, deu 8. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. Geometria. Comparação de frações com denominadores iguais. Eu tenho 2/7 ou 5/7. Qual fração é maior? A fração aqui maior vai ser 5/7, porque os denominadores eles são iguais. Então, a gente vai olhar o numerador. 5 é maior do que 2, então a fração maior aqui é 5/7. Geometria, ponto, reta e plano. Examine o desenho de um campo de futebol com as linhas demarcatórias. Demarcatórias, isso mesmo. Então, nesse campo aqui, ó, existem linhas e existem pontos, ó, pontos. Esses pontos são chamados de reta. Por quê? Porque a gente vai, ó, do ponto A até o ponto B e depois o ponto C. A gente vai seguir uma reta, certo? Olha aqui, ó, do ponto A, vou seguir uma reta até o ponto B. Do ponto A até o ponto B. Como é que eu vou representar isso aqui? A, B, certo? Outros tipos de reta: horizontal, vertical, inclinada, concorrentes, paralelas, convergentes, divergentes, oblíquas e perpendiculares, tá? Isso aí foi só um resumo, uma revisão que a gente fez para a prova. Depois vocês olhem a apostila de novo, leiam bastante, pesquisem, tá? Para vocês fazerem uma boa prova. Daqui a pouco a gente se encontra, isso tudo vai passar e a gente vai se encontrar, tá bom? Beijos, tchau, tchau.